Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Pastor Robson. Esse é o canal Minutos com Deus. Vamos para mais uma meditação da palavra do Senhor. Em Atos capítulo 3, estarei fazendo a leitura da palavra. Atos dos Apóstolos. O título é A Cura de um Coxo. Primeiro verso. E Pedro e João subiu junto ao templo, à hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e artelho se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheceram-no, pois era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Essa história fala do momento em que Pedro e João estavam indo ao templo à oração, a hora nona, que é 3 horas da tarde. E a Bíblia diz que naqueles dias ele estava entrando pela porta um homem que desde o ventre da sua mãe ele era coxo. Colocava ali para pedir esmola todos que entravam no templo. E naquele dia, Pedro e João estavam indo por aquela porta, chamada Formosa, e quando ele avista Pedro e João, ele pede uma esmola, e Pedro e João, fitando os olhos para ele, disse: Olha para nós. E ele ali olhou para eles, esperando receber algo deles, e Pedro disse: Olha, nós não temos prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que Pedro toma ele pelas mãos e ele se levanta e seus artelhos ali, seus pés começam a voltar ao normal. E ele ali percebe que está curado e ele começa a saltar, se alegrar. E a Bíblia diz que ele entra com os discípulos para o templo e quando ele chega lá, todo aquele povo fica assustado, admirado, pasmo com aquela situação, porque aquele homem era bem conhecido, todos que passavam por ali sabiam da situação dele, viam ele, talvez muitos que estavam ali já tinham abençoado ele com uma oferta, uma moeda, não sei. E a Bíblia diz que ele ali louva a Deus, participa do culto, foi algo maravilhoso. Então, através dos discípulos, Jesus opera esse milagre na vida desse homem, que era limitado, a posição dele somente era até a porta, ele não passava dali, e naquele dia ele pôde adorar o Senhor dentro do templo, e foi algo maravilhoso. Deus, Jesus Cristo, ele quer sarar a limitação do homem. O homem também, ele está enfermo. O pecado provocou no homem uma deficiência. Ele não pode entrar na presença de Deus. O homem não pode entrar na presença de Deus se ele não ser curado por Jesus Cristo. Como os discípulos ali, através de Jesus, curaram aquele homem. Hoje, se Jesus não curar a minha enfermidade, a sua enfermidade, você não pode entrar na presença do Pai. O homem, ele está limitado sem Jesus Cristo. Ele precisa aceitar Jesus. Ele precisa ir a Cristo. Porque a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não por mim. Ele é a porta. Aquele jovem estava ali na porta formosa, mas não entrava, porque ele tinha uma limitação, porque ele era coxo, era deficiente, desde o ventre da sua mãe.
Mas naquele dia, através de Jesus Cristo, operou um milagre na vida dele e ele pôde participar do culto. Nós também, o pecado nos feriu, desde lá dos nossos pais, desde o começo da Bíblia, os nossos pais pecaram. E essa enfermidade, esta doença, ela tem acompanhado o homem até hoje. E o homem, sem Cristo, ele está nessa condição. Então ele precisa de um milagre. Os discípulos disseram, olha para nós. E ele olhou esperando receber alguma coisa. Olhe para Cristo. Olhe para Jesus. Porque ele pode fazer o milagre. Ele pode sarar suas feridas. Ele pode perdoar o seu pecado. Porque Jesus, ele tem poder para isso. Ele foi na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele pagou o preço pelos nossos pecados. Quando ele morre, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga. Agora o homem passa a ter acesso à presença de Deus. Antes o homem era limitado. Ele não podia, estava na mesma condição daquele homem. Coxo, deficiente, paralisado. A única posição que ele ia era até a porta. O limite dele era a porta, era até ali. Mas naquele dia, Jesus operou milagre. Jesus quer operar esse milagre na sua vida, na minha vida, perdoando o meu pecado, sarando a minha enfermidade. Os pés falam da caminhada com Cristo. O Senhor quer sarar, quer que você ande. A Bíblia diz que Pedro toma ele pelas mãos. Jesus quer segurar nas suas mãos e quer que você ande com ele. E eles entraram junto para dentro do templo. Ele acompanhou os discípulos. Acompanhe Cristo. Olhe para Jesus. Olhe para o Senhor. Porque é o único que pode fazer algo pela sua vida. É o único que pode sarar as suas enfermidades. Louvado seja o nome do Senhor. E todos ficaram ali maravilhados com aquela situação. Deus, ele quer que você participe desse culto especial, dessa festa especial, que ela é na eternidade. A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deixe o Senhor sarar a sua enfermidade. Vá a Cristo. Se entregue a Jesus. Jesus está voltando para buscar o seu povo. E ele é a porta do céu. Ele é a porta do templo. Aquela porta, você sabia que aquela porta formosa, ela era uma porta especial? Ela era feita de bronze. O templo de Herodes era muito grande. E essa porta não era a porta principal. Além da porta principal, existiam outras portas paralelas. E uma dessas é a porta formosa. Batizaram ela como a porta formosa, porque ela era muito bonita. E esse jovem era colocado lá para pedir esmola. Porque todos passavam por ali, talvez pela alguma superstição, de passar por ali para ser abençoado, sua vida financeira. Irmão, Jesus é maravilhoso. Ele é a porta maravilhosa. Ele é melhor do que a porta formosa do templo de Herodes. Ele é a porta da eternidade. Você está entendendo isso? Aquela porta ali era uma das portas do templo. Jesus é a porta da eternidade de Deus. O homem só poderá entrar no céu, na eternidade de Deus, se ele aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Tirando isso, a Bíblia diz que não tem como. É o que está escrito na palavra. Então se renda a Cristo, se renda a Jesus. Vá a Ele, Senhor, cura as minhas enfermidades. E Jesus vai curar todas as suas enfermidades. E você vai poder caminhar com Ele, junto dele, para a eternidade.
Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe você com esta palavra, que Deus possa segurar nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém.